Meu nome é Gabriel, tenho 24 anos, e essa história começa numa noite que deveria ter sido só um jantar tranquilo na casa da Raquel, em Perdizes. Nada demais, luz baixa, uma playlist com Tom Jobim e Rosa Passos rodando no fundo, e o cheiro quente do camarão ao alho e óleo tomando conta da cozinha. Mas conforme a noite avançou, alguma coisa no ar começou a mudar, como uma porta que alguém deixa encostada por descuido, e o vento resolve empurrar. Raquel cozinhava como quem conversa com as panelas. De vez em quando, virava para mim com uma colher na mão e um sorriso solto, desses que iluminam mais do que a luminária pendente sobre a mesa. Eu estava ali fazia pouco mais de uma semana, usando o quarto de hóspedes enquanto procurava emprego em São Paulo. Nada que justificasse aquele brilho diferente no olhar dela. "Pega o pão para mim?" Ela pediu, apontando para o saquinho da padaria Ceci. "Esse aqui?" "Esse mesmo." Ela riu, mas o riso durou meio segundo a mais do que deveria. Foi nesse instante que percebi. Não era um riso qualquer. Parecia atento. Como se ela estivesse observando algo em mim que nem eu sabia que mostrava. Sentamos para comer, e o camarão estava perfeito, suculento, brilhando no azeite. A salada com castanhas do Pará trazia um contraste crocante, e o vinho chileno, barato, comprado no pão de açúcar ali perto, descia leve demais. 2 taças viraram 3. Eu sabia que tinha passado do ponto quando Raquel apoiou o cotovelo na mesa e ficou me encarando com um meio sorriso, como quem formula uma pergunta que já sabe que não deveria fazer. E fez. "Gabriel, você já pensou no que aconteceria se as pessoas parassem de fingir?" O garfo ficou parado no ar. Ela também não se mexeu. A música baixinha parecia ter aumentado sozinha. E um silêncio diferente caiu sobre a mesa, não pesado, não desconfortável, mas elétrico. Como se a noite tivesse dado um passo adiante sem avisar ninguém. "Fingir o que exatamente?" Perguntei, tentando rir, mas minha voz saiu baixa demais. Ela não respondeu de imediato. Só me olhou como se estivesse pesando cada palavra. E isso bastou para minha coluna ficar ereta, como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha cabeça. Quando finalmente levantamos da mesa, já era tarde. Raquel recolheu alguns pratos sem pressa, e eu fiquei parado ali, observando a maneira como ela prendia o cabelo com um movimento rápido da mão, algo simples, mas que, naquela noite, parecia ter outra carga. Não sei se foi a bebida ou outra coisa, mas havia uma suavidade no ar que não existia quando eu cheguei àquela casa. Ela apagou as luzes da cozinha, deixando só a claridade fraca do corredor acesa. "Boa noite, Gabriel", disse, sem sorrir. Sem afastar o olhar. "Boa noite", respondi, sentindo o peito vibrar do mesmo jeito que vibra um celular esquecido na mesa. Fui para o quarto de hóspedes tentando manter passos firmes, mas a cabeça girava menos pelo vinho e mais pela pergunta dela. Deitei, fechei os olhos, e parecia que a voz de Raquel ficava batendo, repetindo, empurrando a porta invisível que ela mesma tinha deixado entreaberta. "Você já pensou no que aconteceria se as pessoas parassem de fingir?" Por muito tempo, fiquei ali, imóvel, como se qualquer movimento pudesse alterar o rumo da noite que tinha acabado de acontecer, ou começar algo que eu não sabia se estava pronto para encarar. Mas a verdade é que, naquela madrugada, eu já não conseguia fingir também. Algo tinha mudado. E eu não fazia ideia de onde aquilo ia dar. Acordei com um som leve, quase tímido, 3 batidinhas na porta, como se alguém tivesse medo de acordar o resto do mundo. Abri os olhos ainda meio perdido, sentindo o corpo reagir ao calor abafado da manhã em São Paulo. Antes que eu pudesse levantar, ouvi a voz dela. "Gabriel, posso?" A porta abriu devagar sem esperar resposta, e Raquel apareceu segurando uma bandeja com 2 xícaras de café passado na hora. O cheiro tomou o quarto antes de qualquer palavra. Ela usava uma camiseta larga, provavelmente uma daquelas antigas que a gente guarda porque veste bem demais para jogar fora. O cabelo estava preso de qualquer jeito, e a expressão dela tinha algo que eu não tinha visto na noite anterior, cansaço. "Fiz café", ela disse, como se isso explicasse tudo. Eu me sentei, ainda meio tonto pela noite e pela pergunta que não saía da minha cabeça.
Raquel chegou perto demais quando estendeu a xícara. Perto o suficiente para o perfume dela, leve, só um rastro, assumir a responsabilidade de me acordar completamente. Você acordou cedo, falei, sem pensar em nada específico, só tentando preencher o ar que parecia prestes a transbordar. Não dormi. Ela disse isso olhando para o chão, depois para mim. Fiquei pensando no que falei ontem. Não devia ter dito daquele jeito. Balancei a cabeça, segurando a xícara com as duas mãos porque tinha a sensação de que, se deixasse uma delas livre, ia tentar tocar nela sem querer. Não achei errado, respondi. Ela sorriu, mas foi um sorriso curto, tão curto quanto o que antecede uma chuva. Raquel então deu um passo para frente, um passo que deveria ser comum, mas naquele quarto parecia enorme. Ela esticou a mão e tocou a minha. Um toque simples, mas firme. Um toque que não tinha a ver com café, nem com bom dia, nem com nada do tipo. Vem comigo. A frase dela saiu baixa, quase como um pedido que ela mesma não sabia se queria fazer. Eu levantei. Ela continuou segurando minha mão, como se esse fosse o único sinal de que aquilo estava acontecendo de verdade. A casa estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas tentando entender o que estão sentindo. Mas antes que ela terminasse de me guiar até sabe-se lá onde, talvez a cozinha, talvez lugar nenhum, o celular dela vibrou. Ela olhou a tela e o corpo inteiro ficou tenso. É o Davi. Tá chegando. Ela respirou fundo, mas não soltou minha mão imediatamente. Ao contrário, apertou um pouco mais, como se segurasse algo que já estava escorregando. A tensão no rosto dela não era só medo de ser vista. Era medo de uma linha invisível que ninguém deveria atravessar, mas que nós dois já tínhamos encostado sem perceber. Gabriel, ela disse meu nome como um aviso, como quem tenta puxar o próprio corpo de volta para um lugar seguro. É melhor você ficar no quarto. Só por hoje. Assenti. Ela soltou minha mão devagar, devagar demais para alguém que estava com pressa. E naquele instante de afastamento, entendi que não era só o filho que a preocupava. Era tudo. O passado dela. A diferença de idade. O peso das decisões que ela fingia não carregar. Fechei a porta do quarto assim que ela se virou para ir ao corredor. Fiquei ali parado, escutando a movimentação apressada dela, os passos, o som da chave caindo na bancada. O cheiro do café continuava forte. A situação inteira também. E naquele quarto pequeno, com a porta fechada, senti com absoluta clareza. Nada tinha acontecido. Mas o significado era enorme demais para caber naquela manhã. Os dias seguintes começaram estranhos, como se a casa tivesse mudado de posição enquanto dormíamos. Não era nada explícito, nada que qualquer pessoa notasse. Era no ritmo, passos mais calculados, portas fechando devagar demais, conversas interrompidas antes de virarem conversa de verdade. Raquel e eu circulávamos pelos cômodos como dois imãs que se atraem e se evitam ao mesmo tempo. Na manhã de terça, acordei com a casa silenciosa demais. Nem o barulho da cafeteira, nem o tilintar dos talheres, nada. Foi esse vazio que me fez sair para caminhar pelo bairro. Fui descendo as ruas arborizadas de Perdizes, passando pelas padarias já movimentadas e pelas sacadas onde sempre tem alguém regando planta. O ar fresco ajudou, mas não dissolveu a inquietação. Eu não sabia se estava fugindo dela ou daquilo que quase tinha acontecido entre nós. Voltei para casa umas 2 horas depois, e o silêncio ainda estava lá. Só que agora tinha algo misturado nele, uma pausa que não pertencia ao ambiente, mas a alguém. Passei pela sala e vi pela porta de vidro que ela estava no quintal, sentada na grama parada, segurando uma caneca de chá de camomila. Parecia desconectada da própria casa, como se estivesse em outro lugar. Saí e me aproximei devagar. Ela não se virou, acho que sabia que era eu só pelo som dos passos. Tudo bem? Perguntei, sentando ao lado, sem encostar. Raquel demorou a responder. Primeiro respirou fundo, como quem busca coragem no ar. Depois falou, olhando para a frente. Eu fico pensando se virei uma pessoa que ninguém escolhe de verdade.
As palavras ficaram suspensas. Eu não soube se deveria perguntar, mas ela continuou antes que eu tentasse. Meu ex, ela franziu a testa, como se o nome dele fosse uma pedra atravessada na garganta. Ele me trocou por alguém mais nova. Mais leve. Daquelas pessoas que parecem rir por dentro o tempo todo. A sensação que ficou é de substituição. Como se eu fosse algo que perde prazo de validade. Eu lembrei imediatamente de uma imagem antiga. Eu tinha uns 17 anos e visitei essa mesma casa com minha mãe. Lembro de Raquel na garagem, chorando perto do carro, tentando esconder o rosto. Na época, eu não entendi, agora fazia sentido demais. Ela levou a caneca à boca, mas nem bebeu. Só segurou ali, entre as mãos. A separação foi horrível, ela disse. Ele queria dividir tudo. Até coisas que eram minhas desde antes do casamento. Fez questão de discutir cada detalhe, como se estivesse tentando me desgastar pouco a pouco. A voz dela não tinha raiva. Tinha cansaço. Aquele tipo de cansaço que se acumula em camadas, silencioso. Eu lembro de você, falei, escolhendo as palavras como quem caminha por um chão frágil. Na garagem. Naquele dia. Eu era só um adolescente, mas você não parecia fraca. Só sobrecarregada. Ela virou o rosto para mim, devagar. Os olhos estavam úmidos, não por choro, mas por uma emoção que não cabia. Ninguém nunca disse isso, ela murmurou. A presença dela era tão intensa que parecia que o quintal inteiro tinha se recolhido para deixar espaço. Raquel colocou a caneca no chão e virou completamente para mim. Depois segurou minha mão com as duas, um gesto que não era abraço, não era carinho casual, era íntimo de um jeito que poucas coisas são. Seu toque não pedia nada. Não insinuava nada. Era só sincero. E sincero, ali, era mais profundo do que qualquer coisa. Eu não queria que você tivesse visto aquilo, ela disse, apertando minha mão devagar. Nem naquela época, nem agora. Eu tô vendo você, respondi, sem pensar muito. Não aquilo que te fizeram. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse acertado um ponto que ela mesma tentava evitar há anos. Quando abriu, o olhar dela tinha uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto em nenhum adulto. Gabriel, eu não sei o que está acontecendo entre nós, ela disse, com a voz baixa, sincera. Mas tem algo. E isso me assusta mais do que eu deveria admitir. O vento leve passou pelo quintal, levantando alguns fios soltos do cabelo dela. Raquel soltou minha mão devagar, como quem sabe que, se não for devagar, não consegue soltar. Eu fiquei ali, ao lado dela, olhando pro nada junto com ela. Sem responder, sem tentar resolver nada. Só presente. Porque, naquele instante, qualquer palavra seria pequena demais para o que estava crescendo entre nós, silencioso, íntimo, inevitável. Os dias seguintes foram como caminhar sobre um carpete carregado de energia estática, qualquer passo podia virar faísca. A casa funcionava normalmente, café de manhã, o barulho do chuveiro, o som dos carros passando na rua, mas havia algo novo entre nós. Um campo magnético discreto, insistente. Esbarrões na cozinha que antes eram só esbarrões agora pareciam carregados. Olhares que duravam meio segundo além do seguro. Conversas que começavam neutras mas terminavam sempre num silêncio que dizia mais do que deveria. A tensão crescia sem fazer barulho. Numa quinta-feira à tarde, Raquel recebeu uma mensagem do Davi. Ela estava no escritório improvisado da casa, digitando no notebook. O telefone vibrou, ela leu, suspirou e falou em voz alta, talvez sem pensar. Ele vai ficar na faculdade até tarde hoje. A frase ficou flutuando entre nós com uma naturalidade suspeita. Nem eu nem ela reconhecemos abertamente o subtexto, mas ele estava lá, forte demais para ser ignorado. Quando anoiteceu, Raquel apareceu na sala com um livro na mão, pés descalços, usando uma daquelas calças de tecido fino que ela coloca quando chega do trabalho. A luz amarela do abajur criava um clima que não precisava ser inventado. Ela se sentou no sofá, dobrando as pernas de um jeito quase preguiçoso.
Eu sentei ao lado, perto demais. E ela percebeu. Não comentou, mas percebeu. As páginas do livro viravam devagar. Eu fingia prestar atenção no meu celular, mas era impossível não notar a forma como o ombro dela relaxava, como o ritmo da respiração mudava quando eu me aproximava. Depois de alguns minutos, ela baixou o livro e soltou um suspiro leve. Você está muito quieto hoje. E você não está? Respondi. Ela riu, e o riso veio acompanhado de um olhar que não tinha nada de casual. Raquel levantou a mão e, sem pressa, ajeitou meu cabelo. Um gesto banal. Só que não era banal. Quando os dedos dela passaram pela minha cabeça, senti uma descarga tão clara que meu corpo reagiu antes da minha consciência. Por um segundo, ficamos imóveis, muito próximos. As respirações se misturaram. As mãos esperaram. O rosto dela veio um pouco para frente. O meu também. Era só mais 1 centímetro. Só isso. Só um. E então, a porta. A chave girou no trinco com a sutileza de uma bomba relógio. Em um segundo, Raquel e eu pulamos para lados opostos do sofá, como dois adolescentes pegos numa cena que não deveria existir. Ela levantou tão rápido que quase derrubou o livro. Eu peguei o controle remoto e apertei qualquer botão, sem nem olhar para onde estava apontando. Mãe? A voz do Davi ecoou pela sala. Raquel ajeitou a blusa, respirou fundo e respondeu com uma tranquilidade teatral. Aqui na sala. Ele entrou como se nada estivesse acontecendo, pegou um carregador esquecido em cima da mesa e saiu tão rápido quanto entrou. O silêncio tomou o lugar dele, dessa vez duro, seco. Quando a porta se fechou, Raquel se encostou na pia da cozinha. Fui atrás dela sem pensar. Ela virou de costas, apoiou as mãos na borda, tentando respirar fundo. A luz fria da cozinha não favorecia ninguém. Era o tipo de luz que expõe tudo, até o que a gente não quer encarar. Não posso fazer isso, ela disse, a voz firme, mas os olhos cheios de contradição. Eu sei, respondi, mesmo não sabendo coisa nenhuma. Ela virou o rosto para o lado, como se evitasse me olhar para não ceder. Mas a tensão era forte demais. O silêncio era forte demais. As palavras dela eram fortes demais, e fracas ao mesmo tempo. Gabriel, a voz falhou. Não é certo. Não é simples. Não é. Ela não terminou. Talvez porque não havia um final possível para essa frase. Quando percebi, ela estava com os olhos marejados, mas não chorando de fato. Uma lágrima só, presa no canto do olho. Um brilho de frustração, medo e algo que não queria admitir. Aproximei devagar, não tocando em nada, só ficando ali. Ela tremia de leve. Raquel virou de costas para mim, respirou fundo, mas não se moveu quando coloquei a mão nas costas dela, um gesto leve, cuidadoso. Não puxei, não pressionei. Só deixei ali, como quem diz eu tô aqui sem precisar falar. Ela fechou os olhos por um instante. E naquele instante, tudo o que quase aconteceu ficou pairando entre nós, mais real que o que realmente aconteceu. Porque às vezes, o quase pesa mais do que o completo. E nós dois sabíamos que esse quase não ia sumir tão cedo. O sábado começou calmo demais para o que estava prestes a acontecer. Raquel tinha saído cedo para resolver coisas no mercado, e eu fiquei em casa tentando ajudar, lavando a louça, arrumando a sala, qualquer coisa que me distraísse da tensão acumulada dos últimos dias. Ainda assim, bastava um objeto fora do lugar para eu lembrar dela, da mão segurando minha nuca por um segundo longo demais, da quase aproximação no sofá, da respiração presa na garganta. Por volta das 3 da tarde, ouvi a campainha. Achei que fosse ela, talvez com as sacolas pesadas. Abri a porta com um sorriso automático, e me arrependi no mesmo instante. Era o ex-marido. Reconheci na hora. Eu lembrava vagamente dele dos tempos em que minhas visitas eram raras, mas o rosto envelhecido pela arrogância era inconfundível. Ele me analisou de cima a baixo com um daqueles sorrisos que não são sorrisos, são avisos. Você é o menino da amiga da Raquel, né? Perguntou,
cruzando os braços como se já tivesse qualquer resposta que quisesse. Menino. A palavra veio proposital, carregada de veneno. Sou o Gabriel, respondi, mantendo a postura mais neutra possível. E tá, morando aqui? Ele ergueu as sobrancelhas de um jeito que queria parecer casual, mas estava bem longe disso. Temporariamente, respondi, dando um passo à frente, deixando claro que a porta não ia abrir mais. Antes que qualquer outra provocação pudesse surgir, Raquel apareceu na esquina da calçada, carregando 2 sacolas. Quando viu quem estava na porta, parou por meio segundo. Não de medo, mas do tipo de exaustão que vem de batalhas repetidas. O que você quer? Ela perguntou sem rodeios. Passar para pegar umas coisas minhas, ele disse, balançando as chaves na mão, como quem anuncia que ainda se sente dono de algo. E ver como você anda. Ouvi comentários. Comentários. Ele olhou para mim de novo. Dessa vez com deboche explícito. Aquela atitude mexeu comigo de um jeito inesperado. Não era ciúme. Era indignação. Como se ele estivesse entrando num espaço que não era mais dele, e tentando provocar danos antes de ir embora. Raquel colocou as sacolas no chão, endireitou os ombros e respondeu. Suas coisas estão na caixa que deixei na sua irmã. E sobre como eu ando, não é da sua conta. Ele riu. Um riso curto e venenoso. Você sempre gostou de se cercar de gente mais jovem, né? Disse, mirando diretamente em mim. Essa casa virou um pensionato agora? Senti a raiva subir no peito, quente, mas Raquel segurou meu antebraço discretamente, um gesto rápido. Não. Vá embora, ela disse, firme como pedra. Ele deu um passo atrás, ainda rindo, como se tivesse conseguido exatamente o que queria, plantar um desconforto. Antes de sair, falou mais baixo, mais alto o suficiente para que nós dois ouvíssemos. Só cuidado, Raquel. Todo mundo fala. E fala mais ainda quando o assunto envolve garotos. A palavra ficou no ar como uma faca velha, enferrujada. Quando ele virou a esquina, Raquel soltou o ar todo de uma vez, como se tivesse segurado o pulmão durante minutos. Pegou as sacolas e entrou em casa sem dizer nada. Eu a segui. Na cozinha, ela colocou as compras no balcão, mas não conseguiu tocar em nada. Deu as costas e apoiou as mãos na pia, curvando os ombros. Eu não aguento mais isso, ela disse, num tom que não era raiva, nem tristeza. Era algo no meio. Ele sempre faz isso. Sempre tenta me atingir. E agora você está aqui no meio disso tudo. Não tem nada acontecendo, falei, mesmo sabendo que o nada era tudo. Ela deu uma risada seca. É justamente isso que complica. Aproximou-se da bancada, passou as mãos no rosto, tentando reorganizar os pensamentos. Eu não posso viver assim, Gabriel. De tensão, de segredo, de medo de que alguém tire conclusões. Principalmente o Davi. O nome do filho parecia pesar 10 quilos quando ela dizia. A gente pode ser discreto, falei, tentando buscar alguma tranquilidade. Ninguém precisa saber. Ela me olhou como quem entende a intenção, mas também enxerga o abismo por trás dela. Você fala isso porque é jovem, respondeu, mas sem me diminuir. Mas eu tenho muito a perder. E tenho medo. Medo real. Das pessoas. Do que elas inventam. Do que elas destroem. Tentei tocar na mão dela, mas Raquel recuou só 1 centímetro, suficiente para mostrar que ainda queria, mas não podia. Eu preciso de alguns dias, ela disse, finalmente. Só para pensar. Para organizar a cabeça. Senão eu vou acabar machucando você. E isso seria injusto. Não havia raiva na voz dela. Só verdade. E medo. Muito medo. Ela saiu da cozinha devagar, deixando a casa de novo naquele silêncio denso que já começava a fazer parte da rotina. Eu fiquei parado ali, ouvindo a geladeira, a falta de passos, o eco da porta do quarto fechando. Entendi, o problema não era o ex-marido.
Era o que ele reacendia dentro dela. Feridas que ainda não tinham cicatrizado, e que agora, sem querer, eu tocava também. Os dias seguintes pareceram longos demais para caber numa semana. Depois da conversa tensa na cozinha, Raquel se recolheu para dentro dela mesma, e, em alguns momentos, literalmente para dentro do quarto. A casa, antes cheia de ruídos pequenos e domésticos, ficou com um silêncio que tinha forma, peso, intenção. Um silêncio que me obrigava a andar devagar, quase na ponta dos pés, como se qualquer barulho pudesse romper algo que ela ainda tentava segurar. Raquel começou a sair mais. Às vezes voltava tarde, com cheiro de café forte impregnado na roupa, provavelmente horas sentada num dos lugares que ela gostava, como o Santo Grão ou o Coffee Lab, onde podia se perder entre mesas e desconhecidos sem precisar dizer nada a ninguém. Outras vezes ficava trancada no quarto, respondendo mensagens de trabalho, ocupando a mente para não ocupar o coração. Eu respeitei. Pelo menos tentei. Passava pela porta do quarto dela e ouvia passos leves, o tilintar de uma caneca contra o criado mudo, o som distante da TV ligada em volume baixo. Tudo isso me fazia imaginar como ela estava, se estava chorando, se estava aliviada por estar longe de mim ou justamente o contrário. Mas eu não batia na porta. Raquel precisava daquele espaço. E, de algum modo, eu também precisava aprender a dar. Ainda assim, a casa parecia criar situações por conta própria. No corredor, às vezes cruzávamos rápido demais e o olhar escapava antes de ser contido. Outras vezes ela saía da cozinha com uma xícara enquanto eu entrava, e nossos braços se esbarravam de um jeito nada planejado. E cada toque, por menor que fosse, fazia crescer uma sensação de que algo adormecido estava prestes a levantar a cabeça. Numa noite de quinta-feira, quase 11 da noite, acordei com um barulho suave vindo da cozinha. Fui até lá ainda meio sonolento. A geladeira estava aberta, iluminando o ambiente com aquela luz fria que sempre deixa tudo mais real do que deveria. Raquel estava ali, com o cabelo solto, sem maquiagem, usando uma camiseta simples que caía no ombro como se tivesse desistido de lutar contra o tecido. Ela apoiava as duas mãos no balcão, olhando para um copo d'água como se fosse uma pergunta difícil. Quando me viu, não se assustou. Só respirou fundo, como quem já esperava que eu apareceria. Não consegui dormir, ela disse, a voz baixa, um pouco rouca. Eu também não, respondi. Ela fechou a porta da geladeira devagar e se apoiou no balcão. O silêncio que veio depois era daqueles que não pedem explicação, apenas crescem entre duas pessoas que já passaram do ponto de retorno. Tenho sentido como se estivesse sempre à beira de um penhasco com você, ela disse, olhando para o chão. Como se qualquer passo fosse demais. A frase ficou entre nós, vibrando. Eu dei um passo, mas não me aproximei demais. Por quê? Perguntei. Ela ergueu os olhos. Havia medo ali, mas também havia sinceridade. As pessoas falam. A diferença de idade incomoda. Meu ex, ela suspirou. O Davi. Tudo parece mais delicado do que eu consigo manejar. E você me faz sentir coisas que eu tentei fingir que tinham acabado. O coração bateu tão forte que eu quase achei que ela fosse ouvir. Fingir não está funcionando, então, falei, tentando sorrir, mas minha voz saiu fraca. Ela desviou o olhar, como se a verdade do que eu disse viesse com mais força do que ela queria admitir. Eu tentei, ela murmurou. Eu realmente tentei. Ficamos frente a frente. A cozinha pequena pareceu encolher ainda mais. A luz da janela entrava misturada com o breu da noite, transformando o rosto dela num misto de sombra e revelação. Você não está fingindo agora, eu disse. Raquel fechou os olhos por um instante. O peito dela subiu e desceu devagar, como se estivesse tentando manter o corpo sob controle. Quando abriu os olhos, eles brilhavam menos por lágrima e mais por algo que ela não queria nomear. Ela se inclinou um pouco para frente, um movimento mínimo, mas que dizia tudo. Por um momento, tive certeza de que ela encostaria a cabeça no meu peito. A distância entre nós diminuiu num passo invisível. O ar ficou quente. Mas ela parou. 1 centímetro antes.
Um gesto que misturava entrega e resistência. Gabriel, ela sussurrou. Eu tenho tanto medo. Eu não toquei nela. Só fiquei ali, presente, como quem diz pode confiar sem dizer nada. E esse quase toque, esse quase abraço, essa quase queda do penhasco, foi tão intenso que parecia mais real do que qualquer contato físico. Porque havia algo inevitável ali. Algo que nenhum silêncio, nenhum ex-marido, nenhum medo parecia capaz de apagar. Só adiar. Nunca impedir. Os dias seguintes ganharam um ritmo estranho, como se a casa tivesse entrado num compasso próprio, cheio de passos contidos, respirações cuidadosas e gestos que se tornavam intensos sem ninguém querer que fossem. Raquel e eu andávamos como dois corpos orbitando o mesmo centro, puxados e afastados pela mesma força invisível. Tudo que antes era casual agora parecia carregado demais, o prato que ela me entregava na cozinha, o boa noite sussurrado no corredor, o jeito que ela arrumava o cabelo quando eu entrava no ambiente. Era impossível fingir que aquilo não existia. E mesmo assim, tentávamos. Só que o mundo lá fora resolveu se intrometer. Numa tarde, Raquel voltou do trabalho com uma expressão dura. Jogou a bolsa no sofá e ficou parada por um instante, como se estivesse processando algo. O que aconteceu? Perguntei, já sentindo o corpo ficar alerta. Ela respirou fundo, apoiou as mãos na cintura e respondeu sem rodeios. Os vizinhos. Eu franzi a testa. O que tem? Falaram da sua presença na casa, disse, cruzando os braços. Disseram que você está sempre aqui, como se eu precisasse justificar quem entra ou não entra na minha própria casa. Senti o incômodo dela como se fosse meu. Raquel não era o tipo de pessoa que ligava para comentário alheio, mas naquele momento estava vulnerável, tentando equilibrar tudo, o passado, o filho, os medos, e agora, isso. Não liga, falei. É só fofoca de corredor. Ela me olhou como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Gabriel, você não entende. A voz dela tinha uma firmeza triste. Eles falam como se eu fosse irresponsável. E isso mexe comigo. Mexe com a imagem que o Davi tem de mim, com a minha relação com ele. Contudo, eu dei um passo na direção dela. Você está com medo do que eles dizem ou do que você sente? Ela abriu a boca para responder, mas parou ali, presa entre as duas opções. O silêncio dela foi mais revelador do que qualquer frase pronta. Eu não sei, admitiu, finalmente. Não sei qual dos dois pesa mais. Ficamos ali, frente a frente, presos numa tensão que parecia prestes a estourar. E estourou. Gabriel, ela passou a mão pelo rosto, exausta. Eu quero você. Disse sem desviar o olhar. Mas tenho medo de te destruir no processo. As palavras bateram no peito como um impacto seco. Não eram exagero, não eram drama. Eram verdade pura. E doía ouvir, porque era justamente isso que fazia tudo ficar mais real. Me aproximei mais um passo. Ela não recuou. Você não vai me destruir, falei. Está tentando me afastar porque está assustada. Só isso. O ar entre nós ficou pesado. A casa inteira parecia observar, silenciosa. Foi então que a explosão silenciosa finalmente aconteceu. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e me puxou. E o beijo veio, não rápido, não apressado, mas inevitável. Doce, quente, cheio de tudo que tínhamos segurado durante semanas. Não foi um beijo proibido, foi um beijo que já estava escrito no ar desde a primeira noite do camarão ao alho e óleo. Quando nos afastamos, ela ainda segurava meu rosto, mas a expressão havia mudado. O prazer do momento dava lugar a um medo profundo. Gabriel, isso, ela respirou fundo, a voz vacilando. Talvez tenha sido um erro. O mundo freou seco. O corpo dela endureceu, a culpa entrando por todas as frestas. Não fala isso, pedi, tentando manter a calma. Mas ela estava em outro lugar. Na cabeça dela, o beijo não era só um beijo. Era uma linha ultrapassada que ela não sabia se tinha estrutura emocional para sustentar. Eu preciso sair daqui,
ela disse de repente. Preciso pensar longe de tudo. Longe de você. Longe dessa casa. No dia seguinte, ela fez exatamente isso. Arrumou uma mochila pequena e foi para a casa da irmã em Moema. Disse que era só por uns dias, que precisava respirar. A casa ficou vazia. Literalmente e simbolicamente. Eu tentava seguir a rotina, mas cada canto parecia carregar uma lembrança recente. O sofá onde quase nos beijamos, a pia onde ela segurou as lágrimas, a cozinha iluminada pela geladeira naquela noite em que quase se apoiou em mim. Tudo parecia dizer a mesma coisa: não acabou. E eu sabia que não tinha acabado. Numa madrugada silenciosa, quando eu já estava quase dormindo, o celular vibrou. Uma mensagem de áudio dela. Abri com as mãos trêmulas. A voz de Raquel veio baixa, cansada, verdadeira de um jeito que ninguém consegue fingir. Gabriel, eu não consigo ficar longe. Nenhuma pausa. Nenhuma explicação. Só aquilo. E aquilo bastou para eu entender. A explosão tinha acontecido. Mas o que viria depois, ainda estava longe de acabar. O áudio dela ficou tocando na minha cabeça durante horas. A voz baixa, cansada, sincera demais para ser mal interpretada. Eu não consigo ficar longe. Não era declaração, não era pedido. Era constatação. Uma verdade surgindo depois de todas as tentativas falhas de fingir que não havia nada entre nós. Na manhã seguinte, eu escrevi apenas: onde você está? A resposta veio rápida. No Ibirapuera. Perto do lago. Saí de casa quase correndo. O trânsito ainda estava começando, e o ar fresco do começo do dia tinha aquele cheiro úmido de grama molhada que só o parque consegue ter. Quando cheguei perto do lago, a luz dourada do amanhecer refletia na água calma, e algumas pessoas já caminhavam em volta, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Raquel estava sentada num banco, com um casaco leve e o cabelo preso de um jeito improvisado. Parecia menor do que de costume, como se os dias longe tivessem deixado a estrutura dela mais frágil. Quando me viu, respirou fundo, como quem finalmente deixa a tensão sair. Sentei ao lado dela sem dizer nada. Ficamos um tempo observando o lago, os patinhos nadando devagar, o sol subindo com preguiça. Só depois de alguns minutos ela falou: eu não quero mais fingir. As palavras vieram sem peso. Como se tivesse decidido isso a noite inteira. Como se qualquer tentativa de negar tivesse simplesmente quebrado por exaustão. Eu também não, respondi. Ela virou o rosto para mim, e havia algo diferente ali. Não era culpa, não era medo. Era decisão. Uma decisão cheia de receios, sim, mas firme. Eu preciso contar pro Davi, ela disse. Mas, no meu tempo. No momento certo. Não quero que ele descubra por outra pessoa. Ele merece respeito. Assenti, porque não havia outro caminho. Era dela essa responsabilidade. Era da relação deles. E era delicado demais para a pressa. Eu não quero que a gente viva escondido, ela continuou. Mas também não quero atropelar ninguém. Não quero virar o centro de fofoca do bairro. A gente pode ir com calma, falei. Sem segredo, mas sem estardalhaço. Ela sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro, como aqueles que ela dava antes de desarmar alguma defesa interna. Colocou a mão sobre a minha, não como impulso, mas como gesto consciente. Uma escolha. Você precisa começar a procurar outro lugar para morar, ela disse. Não porque eu quero distância. Mas, porque isso aqui, apontou com o olhar para nós dois, não pode acontecer enquanto você estiver hospedado lá. Ela tinha razão. A casa precisava deixar de ser zona de choque. Precisava ser território neutro. E eu sabia que ela estava tentando proteger tudo, a relação com o filho, a própria estabilidade emocional, até eu. Eu já estava pensando nisso, respondi. Vai ser melhor para nós dois. Ela encostou levemente a cabeça no meu ombro, dessa vez sem hesitar, sem parar no último segundo. Ficamos assim por um tempo,
respirando juntos, até ouvirmos o som de passos atrás da gente. Era só um corredor do parque passando, mas Raquel ainda se encolheu um pouco, o susto automático de quem carrega medo demais do julgamento alheio. Eu segurei sua mão com mais firmeza, e ela relaxou. Sabe, ela disse, ontem meu ex tentou me ligar. 2 vezes. Acho que ele ficou sabendo de comentários no prédio. Ouviu de alguém. Sei lá. Meu corpo se armou na hora. E você falou com ele? Não. O tom dela mudou, mais firme. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti necessidade de justificar nada. Não devo mais nada para ele. Não vou aceitar que ele interfira na minha vida de novo. Era a primeira vez que eu via Raquel assim, inteira. Sem dobra, sem hesitação. Como se estivesse finalmente desenhando limites que antes só existiam na teoria. Conversamos mais alguns minutos sobre coisas práticas, o aluguel de um quarto, horários, planos pequenos, mas tudo com uma tranquilidade nova. Uma leveza que não existia nas semanas anteriores. Depois que levantamos para caminhar pelo parque, percebi algo curioso. Não estávamos colados, não estávamos nos escondendo. Caminhávamos próximos o bastante para mostrar que havia algo ali, mas não próximos demais a ponto de parecer urgência. Era um equilíbrio estranho, mas bom. Quando nos despedimos, antes que ela fosse para a casa da irmã buscar a mochila, Raquel passou a mão no meu rosto de um jeito que parecia despedida e promessa ao mesmo tempo. A gente não tem um final, ela disse. A gente tem um começo que exige coragem. Assenti. E ela sorriu, aquele sorriso que tinha desaparecido por semanas e agora voltava aos poucos. Nos dias seguintes, tudo começou a se encaixar devagar. Encontros discretos num café, mensagens durante o dia, vídeos curtos de boa noite. Nada exagerado, nada escondido demais. Um meio-termo saudável, talvez a única forma possível para nós. E, no fundo, ambos sabíamos, aquilo não era um final feliz pronto. Não era uma história fechada. Era, na verdade, a parte mais difícil, e mais bonita, de todas. O começo de algo que só existia porque nós dois escolhemos existir também.